Olá, boa tarde. O saldo de empregos criados no ano passado com carteira assinada foi quase a metade do que tinha sido divulgado pelo governo federal. O Banco Central sinaliza com uma nova alta expressiva dos juros no mês que vem. Começa a vacinação contra a Covid de crianças nos Estados Unidos. A Organização Mundial da Saúde aprova o uso emergencial da vacina Covaxin. O governo brasileiro desistiu de comprar esse imunizante depois das denúncias de irregularidades no contrato. Escolas de São Paulo reabrem com 100% da capacidade e sem distanciamento nas salas de aula. Uma iniciativa testa estudantes e professores para monitorar casos de coronavírus e planejar o ano letivo na Paraíba. E ainda, os furtos no Brás, região procurada por comerciantes de todo o país. A falta d'água coloca em risco a vida de animais no Pantanal do Mato Grosso. Empresas privadas anunciam esforços contra o aquecimento global durante a Conferência do Clima. E quem é Eric Adams, o ex-menor infrator e ex-policial que vai administrar Nova York? O Jornal Hoje está começando. Começou hoje uma nova etapa na volta às aulas presenciais na rede de ensino de São Paulo. Salas de aula vão poder ter 100% de ocupação sem o distanciamento entre os alunos. Mas todos, estudantes e professores, têm que continuar usando máscaras. Isso tudo só foi possível por causa do avanço da vacinação e da melhora nos números da pandemia no estado. Falta pouco mais de um mês para o fim do ano letivo na rede pública de São Paulo, mas hoje foi como se fosse o primeiro dia de aula. E foi o primeiro dia em que os alunos voltaram a encontrar todos os colegas ao mesmo tempo na escola. O secretário de Educação do Estado admite que nem todos os estudantes conseguiram aproveitar da mesma forma o ensino à distância e que, por isso, a volta obrigatória às aulas presenciais é muito importante. Nós vamos chegar com muito desnível, né? Numa sala de aula, por exemplo, o professor vai ter alunos que avançaram mais porque a família teve condições, outros a família não teve condições de apoiar, avançou muito menos. Então a diferença vai ser muito grande. E isso é um novo desafio também. A Letícia começou a estudar agora durante a pandemia, nunca tinha ido para a escola e agora ela não quer saber de outra coisa a não ser aula presencial. A Larissa, irmã dela mais velha, já conhecia, também está gostando muito. Agora, para a Fernanda, mãe das duas, ficar tranquila de mandar as filhas para a escola, todo dia tem essa rotina. Distribuir as máscaras que elas vão usar durante a tarde e 2 tubos de álcool em gel. Para elas está sendo melhor. A gente vai fazendo o nosso papel. Falo para elas, vai beber água, passa álcool gel, porque tem que levantar a tampinha. Lá na escola a gente tem amigos, essas coisas. É melhor do que ficar no computador. É. Larissa gosta também. Sim. E aí tá dando para aproveitar mais. Dá. De abril para cá, as aulas presenciais em São Paulo foram sendo retomadas com as medidas de segurança e capacidade reduzida. A partir de hoje, o distanciamento entre as carteiras deixa de ser obrigatório e aí o rodízio de alunos acaba. E por isso, não dá mesmo para bobear com os cuidados, como o uso de máscara. A gente está num momento, na maioria dos estados do Brasil, de queda continuada dos números, né? Em relação ao comportamento, né, da pandemia na comunidade, é um momento seguro, né, para a retomada das aulas para aquelas escolas que ainda não o fizeram. No entanto, é muito importante a gente lembrar que a pandemia ainda não acabou. E ao mesmo tempo em que a gente retorna às aulas, é imprescindível que sejam mantidas algumas medidas de controle. Cláudia Costin é diretora do Centro de Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas e defende a retomada das aulas presenciais para todos os alunos. 2 meses a mais de aula pode representar muita coisa para crianças que ficaram com quase 2 anos sem aulas presenciais, com continuidade, com um vínculo com o professor e com seus colegas. A volta agora 100% e obrigatória, ela traz a possibilidade de reduzir as enormes desigualdades educacionais que se construíram, se aprofundaram nesse período de fechamento das escolas. E os educadores têm um tremendo desafio, né? Que é identificar aqueles alunos que ficaram mais prejudicados, né? Em casa, não conseguindo assistir a aula online, e dar uma força, acolher, né? E tentar buscar o máximo aí a educação de volta para essas crianças e estudantes.
Aulas presenciais passaram a ser obrigatórias hoje também na rede municipal de ensino do Rio de Janeiro. Vamos ao vivo para lá então com a nossa querida repórter Marina Araújo. Marina, bem-vinda e boa tarde. Obrigada, Tralha. É um prazer estar aqui com você no Jornal Hoje. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Todos os alunos do município do Rio vão ter que voltar para as salas de aula a partir de hoje. Só pode ficar em casa na aula remota aquele aluno que tiver alguma comorbidade, né? E que apresentar o atestado médico. Esse retorno às aulas presenciais já começou lá atrás, né? Em fevereiro. E agora é o último passo, tornando então as aulas presenciais obrigatória, essa volta às aulas obrigatória. Agora, o grande desafio aqui da rede municipal do Rio é resgatar os alunos que abandonaram os estudos durante esse período de pandemia. Nos últimos meses, 25 mil estudantes no Rio deixaram de ter contato com as aulas, mesmo as aulas online, né? Segundo a Secretaria Municipal de Educação. E a Secretaria informou que tem uma estratégia de busca ativa por esses alunos. A direção das unidades entram em contato por telefone, redes sociais e até vão à casa desses estudantes. E tem também uma parceria com a Unesco, né, para identificar, através de uma plataforma, alunos afastados e as principais causas do abandono escolar. Nossas equipes conversaram, né, com pais de alunos hoje mais cedo. Vamos ver. Está começando a aprender e desenvolver agora, de uns 2 meses para cá. Aí começou a fazer amigos, essas coisas todas, né? Briga comigo e tudo para poder vir para a escola. Ele conseguiu fazer sim em casa, mas não é a mesma coisa da escola. A escola ele brinca, tem a parte de recreação, a parte de conversar com a professora, de interagir. Então esse retorno para mim, na minha visão, está sendo muito importante para ele. Os irmãos dele também estudam também. Eu acho que o principal prejuízo nem é o pedagógico, o principal prejuízo é a convivência. Né, é o social. E agora não sabemos, né? É tudo uma incógnita. Vamos ver o que vai acontecer. Olha, outra preocupação é a defasagem no ensino, né? Porque muitos alunos não conseguiram acompanhar essas aulas online durante a pandemia, agora vão ter que correr atrás, né, para poder chegar ao nível dos outros, né? E, portanto, esses 2 meses até o fim do ano, né, letivo, esses 2 meses são fundamentais para as crianças voltarem para a sala de aula, para reforçar esse ensino e também preparar para o próximo ano letivo, que deve ser um ano de reforço, né? E de recuperação, Tralli. Por isso que tem que ter até muita solidariedade dentro de sala de aula, né, Marina? Porque tem muita criança, especialmente as mais pobres, que não tem acesso à internet, não tem celular, não tem computador, tiveram muita dificuldade para estudar durante a pandemia. Então tem que ter um esforço coletivo dos colegas, dos professores, da escola como um todo, para ajudar essas crianças a retomar para valer. Obrigado, bom trabalho e uma ótima tarde. Em Minas Gerais, muitas escolas também retornaram às aulas presenciais hoje, mas em algumas cidades os alunos ainda podem acompanhar o ensino de casa. Nesta escola estadual em Belo Horizonte, muito aluno que andava ausente reapareceu. É que hoje a rede voltou totalmente com o ensino presencial. No ensino híbrido, nós tínhamos na faixa de 40% a 50% dos alunos frequentando a escola. Agora, hoje, nós já temos 70% dos alunos de volta à escola. Em Contagem, cidade da região metropolitana de BH, as escolas também se organizaram para receber todos os alunos. Compramos tapetes sanitizantes para colocar nas portas, reformamos os bebedouros, passando todos para sensor, colocamos álcool disponível em todas as salas e o distanciamento, né, que é o mais importante com a máscara. Em Minas, o governo estadual decidiu que só os alunos que têm comorbidades podem ficar em casa assistindo aula à distância. Para todos os outros, de hoje em diante, o ensino é presencial. Mas em 157 cidades, não deve ser bem assim. É que essas prefeituras têm decretos que dão às famílias o direito de não levar os filhos para a escola. Esta psicopedagoga avalia que é hora de voltar. O retorno às aulas presenciais é, sem dúvida alguma, de suma importância no processo cognitivo e social das crianças e dos adolescentes, né? Nós temos que lembrar que as aulas online foi uma forma alternativa para as escolas avançarem com o estudo. Contudo, nem todas as famílias tiveram acesso à internet,
tiveram apoio de professores particulares, né? E muitos dos pais não tinham sequer nenhum conhecimento pedagógico para ajudar essas crianças e adolescentes nesse processo aí durante a pandemia. A Prefeitura de Betim, cidade vizinha à BH, decidiu seguir a orientação do governo e todos os alunos foram convocados. Apenas 3% dos estudantes ainda não voltaram. Alguns pais ainda têm, né, essa resistência. Sofreram alguns traumas durante a pandemia, né? Perda de familiares. Então, essa questão atrapalha um pouquinho. Mas a Secretaria de Educação planeja ir de porta em porta para tentar convencer as famílias. Todos os jovens de 12 a 17 anos já foram vacinados, todos os profissionais da educação já foram vacinados, a grande maioria já tomou a segunda dose da vacina. Houve todo um controle do sistema pandêmico em Betim. Então, essa volta foi decidida não somente pelo prefeito, mas de acordo com a Organização Mundial de Saúde, de acordo com a Secretaria de Saúde do município, de que seria uma volta segura para todos. A Helena estava com saudade de assistir aula, sim, entre os colegas. Saber que todo mundo está tomando os cuidados e voltar presencial, voltar ao que o novo normal, é muito melhor do que ficar em casa. Hoje foi dia de volta às aulas presenciais também na rede estadual de ensino do Piauí. Uso de máscaras, distanciamento entre os estudantes, tudo isso ainda é obrigatório. Voltaram para as salas de aula alunos do 1º ao 8º ano do ensino fundamental e alunos do 1º e do 2º ano do ensino médio. Essa retomada gradual começou no dia 18 de outubro, com os estudantes do 3º ano do ensino médio. O aluno que ainda não quiser voltar pode apresentar um pedido formal que vai ser analisado pela escola. A rede estadual de ensino do Piauí tem 659 escolas com mais de 220 mil alunos. Boa sorte para todo mundo durante essa retomada, né? Estou aqui com o celular porque no G1 tem uma reportagem muito interessante que você pode ler sobre como preparar as crianças e os adolescentes para essa volta às aulas presenciais. Tem muita ansiedade envolvida, muita insegurança também. Então, tem psicólogos falando, dando dicas interessantes, né? É um momento de adaptação. Se puder levar o filho para a escola pela primeira vez, leve. E aí converse bastante, dicas importantes sobre diálogo, você sentir as ansiedades da criança, você conversar com os amigos, quem que você quer reencontrar, enfim, uma reportagem muito legal. Baixa o app do G1 se você não tiver e confere, porque está bem interessante. E olha só, durante a quarentena, as crianças perderam muito conteúdo escolar, especialmente as mais pobres, como eu disse agora há pouco, que tem menos recursos, né, para conseguir acompanhar o ensino à distância. Em Olinda, na Grande Recife, um grupo de artistas decidiu ajudar a criançada da comunidade com aulas de reforço para recuperar esse tempo perdido. O portão se abre para uma casa simples e também para a educação. Não há melhor palco para um pensamento que dança do que o lado de dentro da cabeça de uma criança. Na comunidade do Jiriquiti, em Olinda, meninas e meninos entram no mundo das histórias e das oportunidades. Paulo, que é professor de dança, queria criar um projeto para dar um futuro melhor às crianças por meio da arte. Eu queria que a minha comunidade, as crianças, os jovens, os adolescentes, tivesse também essa oportunidade de se ver em outros lugares, de se reconhecer a sua identidade. E aí, no início, quando eu comprei esse terreno, eu queria fazer um espaço de dança. Sou professor de dança, queria ter um espaço que fosse meu, um espaço que agregasse as pessoas, que não separassem. O sonho do Paulo teve que ser adiado quando chegou a pandemia. E ele acabou percebendo nesse período que as crianças da comunidade tinham outras necessidades, mais urgentes. E decidiu então juntar uns amigos, conseguir doações de móveis, materiais escolares e oferecer aulas de reforço para a meninada. E ajudar a construir os sonhos deles. Em 6 meses, 70 crianças se juntaram ao projeto Alfabetizando a Comunidade. Os encontros são 2 vezes na semana e os alunos não pagam pelo reforço escolar. Os professores são outros moradores que trabalham com arte e se tornaram voluntários. É uma troca, né? Porque eu sou uma pessoa de periferia, eu moro na periferia, eu moro aqui na comunidade vizinha, então é um retorno que eu trago para a própria comunidade, né? Os voluntários arrecadam dinheiro e materiais para as aulas e para o lanche. A sala de aula é puro improviso. As paredes não têm reboco, muito menos pintura.
O piso é de chão batido e o espaço não tem nem ventilador. Mas para as crianças o que importa é aprender. Tá bom assim. O que você sente quando entra cá? Alegria. E a alegria de Raquel está também nos resultados da escola. Eu ficava muito no pé dela, mas hoje em dia eu não fico. Porque ela mesmo pega os cadernos dela, os livros dela e faz as tarefas, né? Essa sala de aula é cheia de histórias assim, de crianças que pegaram gosto pelos estudos. Se eu pudesse, eu ficava aqui a noite toda, mas não dá. Aí tem que ir para casa. Mais que ajuda com as tarefas da escola, a sala de aula improvisada ensina os meninos da periferia a acreditar no futuro. Eu acredito muito que a gente tem que dar acesso à educação, porque a educação é a arma do ser humano. E as crianças elas vão ser o que elas quiserem, elas vão ser médicas, elas vão ser repórteres, elas vão ser bailarinas, elas vão ser professores, elas vão ser o que elas quiserem, porque a gente é capaz de chegar onde a gente quer. Que demais, né? E é isso, né? Já é uma aula de vida, de solidariedade, de amor ao próximo, tudo isso. Tomara que a gente tenha mais ações assim, Brasil afora. Na Paraíba, estudantes e professores das redes pública e privada começaram a ser testados contra a Covid. Está fazendo parte aí do inquérito epidemiológico que o governo do estado faz em parceria com a Universidade Federal da Paraíba. Davi chegou desconfiado para o teste rápido da Covid, mas ficou quietinho e deu tudo certo. Foi uma cosquinha, entrou no nariz. O resultado deu negativo. Davi está entre os 4.000 alunos que vão participar da primeira etapa do inquérito epidemiológico nas escolas públicas e privadas da Paraíba. Nesta fase, foram sorteadas 200 escolas. Em cada uma delas, 20 alunos e 10 professores serão testados e passarão por entrevistas. O objetivo é monitorar o retorno das aulas presenciais em todo o estado, que hoje estão naquele esquema híbrido. Parte dos estudantes na sala de aula e a outra em casa. São perguntas de como está sentindo alguns sintomas, se durante esse período pandêmico, até o retorno das aulas, né, nesse processo híbrido, se eles tiveram a necessidade de procurar algum profissional na área emocional, né, como psicólogos. Até dezembro serão testados 42.000 alunos e professores de 1.120 escolas públicas e particulares de todas as regiões da Paraíba. Os resultados serão fundamentais para o planejamento inicial do próximo ano letivo. No momento é a educação infantil, depois o ensino fundamental, médio, superior. E a partir desse relatório é possível avaliar se é viável aumentar o percentual de atividades presenciais nas escolas e também tomar decisões para cada uma das regiões do estado da Paraíba. As crianças, os adolescentes foram bastante prejudicados pela questão do ensino à distância. E o retorno às aulas, ele se aproveita, então, do avanço da vacinação. Para a professora Edileia, que perdeu o marido em julho para a Covid, trabalhar com segurança é tudo o que ela mais quer. É um momento de todo mundo se juntar e pegar essa causa da vacina, de se vacinar, de se proteger, de sempre se proteger. Com distanciamento, com álcool, a gente tem que se cuidar e continuar se cuidando muito, gente. Porque só sabe quem perde. Vamos juntos ver aqui no nosso telão as informações sobre a pandemia no Brasil, né? Informações reunidas pelo consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias de saúde. Está aqui então para você. Em 24 horas, o nosso país registrou 164 mortes por Covid-19. Total de óbitos até agora, desde o começo da pandemia, 608.118. O número de novos casos foi de 6.383. Total de casos até agora, 21.818.812. A média de casos por dia está assim, ó. São 10.073 casos, 16% menos, né, uma queda aí em relação a 2 semanas. E a média de mortes por dia é de 261 óbitos, uma queda de 31% na comparação com a média de 2 semanas atrás. Mais uma vez, lembrando que os números costumam ficar mais baixos nos fins de semana, nos feriados, porque as equipes que fazem os registros são reduzidas. Aqui no mapa agora para você a situação pelo Brasil. 3 estados aparecem em alta, também 3 em estabilidade, 20 estados mais o Distrito Federal em queda.
Mudando agora de assunto, a frente parlamentar que foi criada depois do fim da CPI da Covid, que é o Observatório da Pandemia, faz a primeira reunião hoje. O objetivo desse grupo é acompanhar, fiscalizar os desdobramentos das ações tomadas durante a CPI da Covid, como a abertura de investigações. Vamos ao vivo a Brasília, direto aqui com a nossa Gioconda Brasil. Gioconda, bem-vinda, boa tarde. O que é que você destaca desse trabalho de fiscalização? Trálio, uma boa tarde para você, uma ótima quarta-feira a todos. O foco, dos senadores nessa primeira reunião, qual seria o foco? Basicamente, sobre 2 temas. O primeiro deles é saber como será feita a entrega do relatório da CPI da Covid ao Tribunal Penal Internacional de Haia, em função do pedido de indiciamento do presidente Jair Bolsonaro pelo crime contra a humanidade. Esse documento, por exemplo, tem que ser traduzido para o inglês. Os senadores precisam também descobrir e estabelecer quem serão os interlocutores para fazer a ponte entre a CPI, o Observatório, e o Tribunal Penal Internacional. Um outro ponto importante é o andamento, a continuidade das investigações internamente, aqui dentro do Brasil, por parte do Ministério Público Federal. Isso porque o relatório foi entregue ao Ministério Público e, de acordo com o presidente da CPI, o senador Omar Aziz, o que se espera na reunião de hoje é tentar chegar a um consenso, a uma ideia do que seria um prazo razoável para começar a cobrar o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, em relação às respostas sobre os pedidos de indiciamento feitos pela CPI em relação às pessoas com prerrogativa de foro. A lei não estabelece um prazo para que o Procurador-Geral da República dê uma resposta em relação a esses pedidos, mas, ao mesmo tempo, essa mesma legislação diz que o Ministério Público Federal tem que tratar um pedido de uma CPI com prioridade. Na última quinta-feira, Augusto Aras abriu uma investigação preliminar contra as 13 pessoas citadas no relatório que tem prerrogativa de foro, só que isso é um procedimento de praxe. O que a CPI quer é garantias de que a investigação parlamentar vai trazer resultados práticos. Trali. Muito bem, Gioconda. E não só em relação à PGR aí em Brasília, mas em relação aos ministérios públicos também estaduais, porque muita coisa desse relatório está sendo pulverizada Brasil afora e é fundamental que haja um acompanhamento muito rigoroso e sério em relação ao que vai ser feito disso tudo. Obrigado, uma ótima tarde e bom trabalho para você. A Organização Mundial da Saúde recomendou hoje o uso emergencial da Covaxin, que é a vacina contra a Covid feita pela empresa indiana Bharat BioNTech. É a 7ª vacina contra a doença recomendada pela OMS. Os outros imunizantes que já receberam recomendação de uso são os da Pfizer, da Janssen, da AstraZeneca, da Sinovac, todos usados no Brasil, e as vacinas também da Moderna e da Sinopharm. De acordo com a organização, a Covaxin pode ser aplicada em maiores de 18 anos, excluindo mulheres grávidas. Esse imunizante indiano, que tem eficácia de 78%, não é aplicado aqui no Brasil. O governo brasileiro chegou a negociar doses da Covaxin, mas a compra foi suspensa depois de suspeitas de irregularidades investigadas na CPI da Covid. Salvador está fazendo hoje uma espécie de mutirão para vacinar quem ainda não tomou nem a primeira dose. Vamos ao vivo para lá então com o Mauro Anchieta, que tem todos os detalhes aqui para a gente. Mauro, boa tarde e bem-vindo. Obrigado, Trali. Boa tarde a você, boa tarde a todos. A Secretaria Municipal de Saúde está chamando essa vacinação de hoje de queima de estoque. É uma repescagem, um esforço aí para imunizar as pessoas com 18 anos ou mais que estejam com o nome no cadastro da Secretaria, mas que não apareceram ainda para receber a primeira dose. Hoje, aqui em Salvador, esses atrasados somam mais de 45 mil. Eles têm até as 4 da tarde para comparecer a uma unidade e iniciar o esquema vacinal. O movimento nos pontos de vacinação pela manhã foi bem abaixo do esperado. A Prefeitura também está fazendo hoje um mutirão para aplicar a segunda dose da Coronavac nas pessoas com data de retorno aos postos marcada até o dia 7 de novembro. Em Salvador, 99% do público habilitado para vacinação a partir de 12 anos de idade já recebeu a primeira dose e 70% já estão completamente vacinados. E olha, o número de atrasados da segunda dose é bem maior que o da primeira, tá? São 210 mil pessoas na cidade que já deveriam ter voltado aos postos para receber a dose complementar e ainda não apareceram.
Aqui em Salvador também tem muita gente acima de 60 anos que já recebeu a segunda dose, mas que não retornou até agora para tomar a dose de reforço. Nesse grupo aí estão mais de 63 mil pessoas, Tralli. Obrigado, Mauro. Fundamental, né, a gente fazer esse apelo aí para a população tomar a vacina, ficar protegida, ajudar no coletivo como um todo. Um abraço e bom trabalho. Vamos juntos agora dar uma olhadinha nos números da vacinação. Está aqui no nosso telão para você. Em 24 horas, 71.263 pessoas receberam a primeira dose, 274.316 a segunda ou a dose única e 131.051 pessoas a dose de reforço. No total, 476.630 brasileiros vacinados de segunda para terça-feira. Desde o começo da campanha, 154.807.386 brasileiros tomaram a primeira dose, dá pouco mais aí de 72,5% da população brasileira, né? E 116.267.212 completaram a vacinação, 54,5% da nossa população. E 8.669.448 brasileiros receberam a dose de reforço, pouco mais de 4% de toda a população do nosso país. Nos dois levantamentos anteriores, o consórcio de veículos de imprensa publicou dados incorretos em relação à vacinação no Paraná. Os números já foram corrigidos. Os estados aqui no mapa em verde escuro são os mais adiantados na vacinação completa. Os 5 primeiros: São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Detalhes sobre a situação do seu estado, você confere em g1.com.br/coronavírus. E agora é oficial, Centro de Controle e Prevenção de Doenças deu sinal verde e as crianças de 5 a 11 anos já começaram a ser vacinadas contra a Covid-19 nos Estados Unidos. Vamos para lá então, ao vivo, com a nossa correspondente, a Carolina Cimente, que tem os detalhes de como é que está a vacinação, quando isso de fato vai começar e qual é o público-alvo, né? Quantas pessoas, quantos adolescentes vão ser beneficiados e crianças também, né, Carol? Bem-vinda e boa tarde para você. Boa tarde, Tralli. Boa tarde a todos. Olha, alguns poucos lugares já estão vacinando as crianças de 5 a 11 anos, mas, de fato, em larga escala, essa vacinação só vai começar na semana que vem em clínicas pediátricas como essa aqui, em farmácias e até em algumas escolas. O que acontece é que as vacinas vão ser aplicadas nessas crianças de 5 a 11 anos estão em trânsito. Isso porque é um esquema um pouco diferente do que é feito com adultos e adolescentes. O frasco é um pouco menor e as seringas também são diferentes, o que vai ajudar, inclusive, a diferenciar um pouco as doses. Nessa faixa etária, de 5 a 11 anos, as crianças vão receber 1/3 da dose que é aplicada em adultos. A gente sabe que uma das marcas mais profundas, para os pequenos principalmente, que a gente viu na pandemia, foi o ensino à distância, né? Fechados em casa, com dificuldade para se concentrar na aula, numa tela de computador. Por isso, para qualquer pai e mãe, essa é uma das notícias mais importantes dos últimos 2 anos. 28 milhões de crianças entre 5 e 11 anos aqui nos Estados Unidos já podem ser vacinadas contra a Covid. E a imunização vai garantir mais segurança também, óbvio, nas escolas. A aprovação emergencial vale só para a vacina da Pfizer-BioNTech. As pesquisas da Pfizer mostraram que as 2 doses da vacina garantem 91% de proteção nas crianças. A gente sabe, né, casos sérios de Covid em crianças, principalmente dessa idade mais jovem, são muito raros. Mas isso não impede que elas peguem Covid, elas não são imunes, e também que elas passem adiante o vírus. Depois da chegada da variante Delta aqui nos Estados Unidos, crianças entre 5 e 11 anos representaram 10% de todos os novos casos. Tralli. Muito bem, Carolina, muito obrigado pelas informações, ótimo trabalho para você e a gente vê como é importante essa vacinação avançar em todas as faixas etárias, né? Porque dá uma olhada comigo
no que está acontecendo na Holanda. O governo lá, país europeu, decidiu impor de novo medidas restritivas, incluindo o uso de máscaras em alguns lugares para frear o aumento de casos de Covid-19. A partir de sábado, então, vai ser obrigatório o uso de máscara em loja, biblioteca, outros lugares públicos. As pessoas também vão ter que apresentar um comprovante de vacinação ou um teste negativo de Covid para conseguir entrar em museus, em academias, por exemplo. O governo recomendou que quem puder trabalhar de casa, pelo menos metade da jornada, trabalhe. O primeiro-ministro Mark Rutte pediu a todos os holandeses que sigam as regras básicas de higiene. As hospitalizações aumentaram na Holanda, especialmente entre os não vacinados. Cerca de 84% da população com mais de 18 anos já se vacinaram por lá. Tem uma notícia que chega da Austrália, que é celebrada e que traz alívio para o povo, que é o seguinte: a polícia lá conseguiu encontrar uma garotinha de 4 anos que estava desaparecida fazia mais de 2 semanas, um caso que comoveu o país. A câmera do uniforme do policial registrou o momento em que ele encontrou Cleo Smith na casa de um homem de 36 anos. No dia 16 de outubro, essa menina foi tirada no meio da madrugada da barraca da família que acampava na costa oeste da Austrália. A polícia imediatamente começou uma busca, com 100 agentes por terra, por ar, por mar, mobilizou toda a comunidade. As autoridades chegaram a oferecer $1 milhão australianos por pistas dessa criança. E os policiais disseram apenas que chegaram até a casa, que fica a apenas 6 minutos de onde a família da Cleo mora, a partir de uma informação sobre o carro do homem que estava com ela. E ele foi preso. O primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, agradeceu que Cleo está em casa e em segurança e disse que o desaparecimento de uma criança é o pior pesadelo para qualquer pai. Prefeito de Nova York, é novo. A cidade elegeu um novo prefeito, Eric Adams, um ex-policial negro de origem pobre que já foi menor infrator. Vamos ao vivo até Nova York, então, conversar sobre essa mudança na administração da cidade com o nosso correspondente, o Tiago Eltz. Tiago, conta pra gente, então, quais são os próximos desafios do novo prefeito. Boa tarde para você aí também e muito bom tê-lo aqui. Boa tarde para você, Tralho. Boa tarde a todos no Brasil. O Eric Adams tem uma longa vida pública em Nova York, na polícia e no bairro do Brooklyn. E essa experiência dele vai ser muito necessária para tirar Nova York do maior desafio que o prefeito vai enfrentar, que é levar a cidade, deixar os impactos da pandemia para trás. A cidade continua sofrendo impactos na parte econômica, nunca se recuperou completamente. Em questões sociais, a pandemia aumentou bastante a desigualdade social em Nova York e teve impactos também na segurança. O Eric Adams diz que tem as ferramentas, as qualidades para fazer isso, muito por causa do histórico de vida dele, Ele foi uma criança pobre em Nova York, cresceu nos bairros do Queens e do Brooklyn, filho de uma faxineira, a família enfrentou muitas dificuldades. O Adams, inclusive, se envolveu em problemas com a polícia quando era jovem, acabou detido e aí sofreu abuso policial em uma delegacia de Nova York. Ele, uma criança de 15 anos, apanhou de policiais e ele disse que isso foi muito importante para a direção que ele deu para a vida dele depois disso. Ele então seguiu carreira na polícia de Nova York, sempre com as bandeiras contra o racismo e por justiça social, se tornou capitão e nos últimos anos era o presidente do bairro do Brooklyn. O Adams, então, formou essa base eleitoral dele muito com os trabalhadores, classe média de Nova York, a população negra, mas ele também é um político mais ao centro do que o atual prefeito Bill de Blasio, que é mais à esquerda de Adams, e aí conseguiu reunir desde os sindicatos de trabalhadores da cidade até os milionários que fizeram muitas doações e apoiaram a campanha do Adams. Bom, o Partido Democrata venceu a eleição na maior cidade dos Estados Unidos, Nova York. Mas isso não quer dizer que o partido como um todo tenha saído vitorioso nos Estados Unidos nas eleições de ontem, como a gente vai ver agora na reportagem. Na Virgínia, o Partido Democrata perdeu o governo pela primeira vez em mais de uma década. O governador eleito foi o republicano Glenn Youngkin, um milionário do mercado financeiro.
Youngkin focou parte de sua campanha na educação, em temas altamente polêmicos, como a forma como as escolas falam sobre racismo ou direitos de pessoas transexuais, e equilibrou sua campanha a uma distância controlada de Donald Trump, tentando não se ligar diretamente a ele, mas sem se afastar a ponto de perder a base fervorosa do ex-presidente. Em Nova Jersey, a apuração continua aberta, numa disputa muito apertada entre o atual governador democrata Phil Murphy e o desafiante republicano Jack Ciattarelli. Joe Biden venceu nos 2 estados na eleição presidencial, por 10 pontos percentuais na Virgínia e por 16 em Nova Jersey. Os resultados das urnas agora são um sinal preocupante para o Partido Democrata, que enfrenta as eleições para o Congresso no ano que vem. O partido tem uma maioria pequena na Câmara e principalmente no Senado. Ganhar o controle em uma das casas no Congresso pode permitir aos republicanos barrar a agenda de Biden nos 2 últimos anos do mandato dele. As eleições americanas frequentemente incluem temas diversos na cédula eleitoral. Em Minneapolis, um item chamou a atenção. Os eleitores responderam se a cidade devia extinguir o departamento de polícia, criando um novo departamento de segurança pública. Minneapolis foi onde George Floyd foi morto no ano passado e o departamento de polícia enfrenta problemas históricos de violência e racismo. Mas a população decidiu por manter o departamento, mesmo que as cobranças por reformas continuem, no momento em que a cidade enfrenta uma onda de violência não registrada desde os anos 1990. O Eric Adams, então, assume a cadeira dele aqui nesse prédio, a Prefeitura de Nova York, no dia 1º de janeiro. O que a gente já pode antecipar é que ele provavelmente vai ter uma relação melhor com o governo do estado. O atual prefeito, Bill de Blasio, era um inimigo político do ex-governador Andrew Cuomo, que acabou renunciando ao cargo no meio de um escândalo de assédio sexual dentro do governo. A atual governadora, Katie Hochul, já demonstrou afinidades maiores com Eric Adams. Ela já esteve na festa da vitória de Adams e os dois já demonstraram aí que devem trabalhar juntos por Nova York. Trali. Valeu, Thiago. Obrigadão. Boa sorte, para o Eric Adams e que ele trabalhe, em benefício da sociedade, da população, porque é isso que a gente espera dos políticos. Um abraço para você, mais uma vez, obrigado. Em São Paulo, veja isso, o aumento dos roubos e dos furtos preocupa muitos moradores. No Brás, que é uma das regiões de comércio popular mais famosas do país, os casos subiram mais de 15% neste ano. E os flagrantes impressionam. Os criminosos chegam de bicicleta para assaltar essa confecção no Brás, uma das maiores regiões de comércio popular do país. Enquanto 2 entram no local, um terceiro fica do lado de fora dando cobertura. Eles roubam o estabelecimento e fogem. Tudo isso em menos de 1 minuto. Em outro flagrante, os ladrões chegam de moto e assaltam um posto de gasolina. Os 2 casos foram no fim do mês passado. Comerciantes e clientes estão assustados com essa violência. No Brás, os roubos cresceram 15% nesse ano. A Jaira sempre vem fazer compras no bairro e conta que já foi assaltada 2 vezes. Eu estava subindo no ônibus e tiraram a minha bolsa do meu bolso da calça. Tá, e a outra, estava indo para outra loja quando eu fui assaltada e me arrancaram as correntinhas que eu tinha no pescoço. A preocupação também é com o aumento de quase 20% dos furtos. Nesse flagrante, no fim de setembro, os criminosos levam as mercadorias de alguns boxes de um shopping popular do bairro. Eles fogem já de manhã nesse furgão branco. Um outro flagrante recente mostra 2 criminosos invadindo uma loja e furtando roupas. A Francisca é comerciante e já foi vítima dos criminosos também. Devia ter mais policiamento nessas áreas porque ultimamente eles estão atacando demais. Os números mostram que em todo o estado esses crimes estão em alta. O último levantamento da Secretaria de Segurança Pública revela que em setembro foram 19 mil roubos, 27% a mais do que no mesmo mês do ano passado. Os furtos também tiveram aumento de quase 40% em relação a setembro de 2020. No Morumbi, bairro residencial de São Paulo, criminosos de moto abordam um homem que passeava com um cachorro. Na Penha, na zona leste da cidade, um caso inusitado. Um homem aparece carregando uma máquina de lavar roupas no quintal de uma casa desocupada. Sem muita dificuldade, ele ergue o equipamento e passa por cima do muro.
Em seguida, atravessa a rua e some com a máquina. O que chama a atenção é que antes ele precisou pular esse outro muro ainda mais alto. A lavanderia fica lá em cima. Não acreditei porque eu falei, se eu cair daqui eu vou quebrar as duas pernas pelo menos. Como ele subiu e como ele desceu, ninguém sabe. Para o pesquisador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Rafael Alcadipani, a quarentena no ano passado explica uma parte desse aumento na violência. Mas há outros motivos também. A gente está vivendo um problema sério de inflação, a gente está vivendo um problema sério de desemprego e um dos principais indicadores para crimes contra o patrimônio são questões econômicas. Falta muito policial e isso faz com que você acabe não realizando a investigação e não realizando o patrulhamento como deveria. A Polícia Militar nega a falta de agentes e diz que vai intensificar o patrulhamento. Para que, além de nós prendermos esses criminosos, podemos proporcionar a sensação de segurança para a comunidade. Conversei com vários delegados de polícia hoje e eles dizem que falta delegado, falta escrivão, falta investigador, ou seja, para você conseguir prender criminoso, você tem que ter delegacia que funcione bem, que faça investigação. E, infelizmente, o efetivo está em falta em boa parte aqui da capital paulista. E aí fica difícil, né? Integrantes do Ministério Público de Minas Gerais estão reunidos neste momento em Varginha para discutir a investigação da ação policial que deixou 26 mortos no fim de semana. Vamos para lá, então, ao vivo, com a repórter Bruna Romão. Bruna, bem-vinda e boa tarde. Muito obrigada, boa tarde, Tralha, a todos que nos acompanham. A reunião começou por volta de 10 horas da manhã. É a primeira vez que procurador e promotores de justiça responsáveis pelo caso se reúnem presencialmente para discutir estratégias de investigação. Até agora, 19 dos 26 corpos foram identificados no IML de Belo Horizonte. São pessoas de 5 estados diferentes: Minas Gerais, Goiás, Maranhão, Amazonas, Rondônia, mais Distrito Federal. 16 corpos já foram liberados aos familiares. As identidades dos suspeitos vão ser compartilhadas no Banco Nacional de Perfis Genéticos para checar se eles já participaram de outros crimes. Agentes da Polícia Federal estão desde segunda aqui em Varginha, periciando os 2 sítios onde os suspeitos estavam. De acordo com a polícia, o grupo planejava assaltar o centro de distribuição de valores do Banco do Brasil. A operação aconteceu na madrugada desse domingo. Segundo o BOPE, os agentes foram recebidos a tiros. Nos sítios foram apreendidos fuzis, munições, galões com combustível, além de uniformes, coletes e roupas camufladas também. O Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos de Minas cobrou explicação do governo do estado e também da polícia. Na Assembleia Legislativa, a Comissão de Direitos Humanos também pediu investigação. Tralhe. Obrigado, Bruna, pelas informações ao vivo. Ótimo trabalho para você. Outro caso que a gente tem falado muito aqui desde o começo da semana é aquela tragédia na gruta de Altinópolis, né, no interior de São Paulo, que desabou. 9 bombeiros civis, infelizmente, perderam a vida. Vou pegar o celular de novo aqui, porque no G1 tem uma reportagem muito interessante sobre o sobrevivente, né, da gruta. É o bombeiro civil, o Wallace Ricardo da Silva. Ele foi o único que foi retido na caverna e que foi resgatado com vida, né, depois desse desastre, dessa tragédia lá em Altinópolis. Tem um vídeo que a família gravou dele dentro do hospital, está bem comovente, bem emocionante, e ele diz isso, ó: tô bem, tô respondendo aos resultados dos exames, queria agradecer mais uma vez a oração para mim, pelos meus amigos, né? Queria que eles estivessem aqui junto comigo, tendo a oportunidade que eu tive, diz então o Wallace. Tá bom? Baixa o G1, né, no seu celular e você consegue ler a reportagem sobre este sobrevivente. Nossos sentimentos aí, né, para as famílias todas que perderam, né, bombeiros civis nessa tragédia em Altinópolis. Polícia Rodoviária Federal divulga agora à tarde o balanço final da Operação Finados nas rodovias federais do Brasil. Como a gente mostrou aqui no JH, esse feriado foi marcado por alguns acidentes muito graves. No Pará, um jovem de 21 anos morreu em um acidente na BR-230, a rodovia transamazônica. Ele teria perdido o controle da direção e o veículo caiu de uma ponte de madeira em um ribeirão. O rapaz ficou preso às ferragens. Na região metropolitana do Recife, outro acidente grave.
O motorista desse ônibus morreu e 11 pessoas ficaram feridas na BR-101. Um caminhão que transportava placas de gesso bateu na mureta e tombou em cima de um viaduto. A carga caiu sobre o ônibus que passava por baixo. No Piauí, 4 pessoas estavam no acostamento da rodovia trocando o pneu do ônibus quando foram atropeladas por um caminhão e morreram. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista não prestou socorro e fugiu. No estado de São Paulo, a Polícia Rodoviária registrou 2 mortes durante o feriado de finados. No ano passado, foram 7. Em Mato Grosso, o número de mortes neste feriado de finados foi 400% maior que no feriado em 2020, segundo dados da PRF. 15 pessoas morreram em acidentes em rodovias federais neste ano aqui no estado. Em 2020, foram 3 mortes. No sábado, 13 pessoas morreram em um acidente gravíssimo no oeste de Mato Grosso. Uma van que transportava pacientes que faziam hemodiálise em Rondônia bateu de frente com uma caminhonete. Acidentes com colisões frontais são os acidentes que causam maior gravidade, ou feridos graves ou óbitos. Então nós fizemos, só nos últimos 4 dias, 160 autos de infração de ultrapassarem em local proibido. Isso significa que cada uma dessas autuações poderia ser um acidente grave como esse que nós observamos. Maria José perdeu 2 pessoas da família nesse acidente. Perdi meu pai, perdi minha irmã, ela deixou seus filhos, né? O pai também. O pai, apesar de 85 anos, né? Ele tinha seus sonhos. E a minha irmã, 45 anos. Muita força para você, Maria José. E é isso, né? Dirigir com responsabilidade, né? Tá precisando muito. A gente vê isso aqui no Brasil. Um incêndio destruiu um depósito de botijões de gás em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A Polícia Civil investiga esse caso. Dá uma olhada comigo aqui, ó. O fogo começou por volta das 4h30 da manhã. Várias explosões foram ouvidas em sequência. As chamas destruíram 17 caminhões carregados de botijões de gás. 4 carros estacionados perto do depósito também pegaram fogo. O depósito fica numa área residencial. Os bombeiros retiraram os moradores da vizinhança. Felizmente, ninguém ficou ferido. As chamas, as altas temperaturas provocaram, no entanto, estragos em janelas, né? Muitas quebraram, caixas d'água também ficaram derretidas e até sapatos do quintal, veja só, ficaram queimados, retorcidos. Defesa Civil de Caxias informou que vai esperar o fim do rescaldo para verificar se teve dano estrutural no galpão. Uma casa já foi interditada. No local funcionava o depósito de uma revenda autorizada da Supergasbrás. A empresa lamentou o incêndio e disse que vai dar todo o suporte necessário para a apuração das causas do acidente. A companhia afirmou também que segue padrões rígidos de segurança em todas as suas operações e que passa essas orientações para a rede de revendas. Fundamental também, né, que a empresa dê um suporte para os moradores aí que ficaram prejudicados no entorno, né, dessas explosões todas. E ainda hoje, empresas privadas anunciam esforços contra o aquecimento global durante a Conferência do Clima. E a falta d'água coloca em risco a vida de animais no Pantanal do Mato Grosso. E a seguir, o saldo de empregos criados no ano passado com carteira assinada foi quase a metade do que tinha sido divulgado pelo governo federal. E o Grêmio identifica torcedores envolvidos nos atos de vandalismo depois da partida contra o Palmeiras. Tudo isso e muito mais você confere já já. 12h15, estamos de volta aqui com você, sempre ao vivo, horário de Brasília. O saldo de empregos criados no ano passado com carteira assinada foi quase a metade do que tinha sido divulgado pelo governo federal no começo deste ano. Raquel Honorato, ao vivo de Brasília, com os detalhes aqui pra gente. Raquel, boa tarde, bem-vinda. O que foi que aconteceu? Oi, Trali, obrigada. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Então, todo mês o Ministério do Trabalho divulga o saldo entre o número de contratações e demissões de empregos formais em todo o país. E esse resultado, referente ao ano de 2020, é o que foi atualizado agora pelo governo. Em janeiro, a gente já tinha mostrado que o Brasil fechou o ano de 2020 com um saldo de 142.690 empregos gerados e que esse era o pior resultado desde 2017. Agora, após revisão, esse número caiu 46% e o saldo foi
para 75.883. Ainda é um saldo positivo, mas é quase metade do que havia sido anunciado em janeiro pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. O setor de serviços foi o mais impactado pela pandemia, ou seja, mais demissões de trabalhadores do que contratações. Agora, com a revisão, ficou ainda pior, menos 171.747 postos. E a construção civil foi a que teve o melhor desempenho no acumulado do ano, mas também reduziu um pouquinho o saldo. E o que diz o Ministério do Trabalho? Que as empresas elas têm até dezembro do ano seguinte para apresentar as informações relativas ao ano anterior. E que essa mudança ela está acontecendo justamente porque as empresas ainda estão apresentando todos os dados. O Ministério do Trabalho destacou também que o saldo do ano passado de empregos formais, mesmo com a pandemia, permanece positivo. Obrigado, Raquel. A gente tem que ter uma retomada, consistente, de fato, firme aí na economia para dar muito emprego para a população brasileira, Muita gente no sufoco, infelizmente. Mas olha aí só, o Comitê de Política Monetária do Banco Central considerou fazer um aumento ainda maior da taxa básica de juros da economia brasileira no mês passado, quando a Selic chegou a 7,75% ao ano. Esse aumento aí de 1,5 ponto percentual foi o maior desde dezembro de 2002. De acordo com a ata do Copom, divulgada hoje, a inflação tem se mostrado mais persistente que o previsto e houve questionamentos relevantes sobre as regras para as contas públicas. Essa decisão do Copom ocorreu depois que o ministro da Economia, Paulo Guedes, falou sobre a possibilidade de não respeitar o teto de gastos para conseguir viabilizar o programa Auxílio Brasil. No mês passado, o comitê já sinalizou que deve fazer um novo aumento de 1,5 ponto percentual na Selic na próxima reunião, mês que vem, dezembro. Presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, do Progressistas, marcou para o fim da tarde a sessão para votar a PEC dos precatórios. Essa proposta de emenda constitucional pode abrir espaço aí no orçamento para o Auxílio Brasil, que é o programa que vai substituir o Bolsa Família. O governo tem pressa em conseguir aprovar essa proposta, mas ainda há muita resistência em relação a isso. Vamos a Brasília. Giovana Teles acompanha toda essa movimentação que mexe com o país e com o futuro a curto prazo do Brasil. Giovana, bem-vinda, boa tarde. O que é que você destaca em relação a esse tema tão importante? Boa tarde, Tralha. Obrigada. Boa tarde a todos. Olha, o presidente da Câmara, Arthur Lira, está reunido nesse momento com líderes de partidos que dão apoio ao governo federal. Estão aqui também o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, e o ministro da Cidadania, João Roma. Estão tratando dos últimos acertos para mais uma tentativa de votar a PEC dos precatórios. Antes, Arthur Lira se reuniu com líderes de 3 partidos de oposição, PDT, PSB e PCdoB. O entrave para esses partidos é o pagamento de precatórios para professores da rede pública. Estados e municípios recorreram à justiça e ganharam, alegando que receberam pagamentos a menor, pagamentos incorretos do antigo Fundef. Isso ocorreu principalmente em estados do Nordeste. O líder do PDT, Volney Queiroz, me disse que o acerto feito aqui nessa reunião foi o seguinte: esses precatórios terão prioridade e vão ser pagos de forma parcelada até 2024 da seguinte forma: 40% no ano que vem, depois 30% no ano seguinte e os 30% restantes em 2024. Segundo ele, esse acerto teria o aval dos governadores. Então, essa proposta vai ser levada para as bancadas desses partidos de oposição, desses 3 partidos, e rola a negociação durante a tarde toda. Esse, inclusive, é um dos motivos pelos quais o presidente da Câmara marcou essa sessão para mais tarde, fim da tarde, começo da noite. O texto dessa PEC passou numa comissão especial, mas ainda precisa ser votada em 2 turnos na Câmara, com no mínimo 308 votos a favor. E se passar, depois segue para o Senado com mais 2 votações.
A proposta fixa um limite para o pagamento dos chamados precatórios, dívidas do governo com pessoas e empresas já reconhecidas pela Justiça e sem possibilidade de questionamento. Pela regra, no ano que vem, o limite de pagamento de precatórios vai ser de 66 bilhões de reais. Com isso, o governo vai ter 44 bilhões e meio de reais extras para gastar. E como a proposta também altera a correção do teto de gastos, que impede o aumento sem controle de despesas da União, o governo vai ter mais 47 bilhões de reais. Juntas, as duas manobras vão render mais de 90 bilhões de reais. Cerca de 50 bilhões são para o Auxílio Brasil, o novo programa social que deve substituir o Bolsa Família. 24 bilhões para atualizações previdenciárias. 6 bilhões para despesas vinculadas ao teto. 2 bilhões para outros poderes e pouco menos de 10 bilhões de reais para obras e investimentos, reajustes de servidores e emendas parlamentares, além de outro benefício prometido pelo presidente Jair Bolsonaro para os caminhoneiros no ano que vem. O líder do governo na Câmara está confiante na aprovação. Nós temos a mobilização já garantida dos parlamentares e estamos trabalhando o texto para o maior número de apoiamentos possível. Vamos aprovar a PEC em primeiro e segundo turno. Mas o líder do PT diz que a oposição vai fazer de tudo para barrar a PEC. Nem está garantido que serão os R$400, não está escrito em nenhum lugar, não está garantido que irá para o programa social. Nós faremos todo o debate para que as pessoas se convencem e não tenham os 308 votos, porque é ruim assim, para a democracia, para a república, para as pessoas que têm a receber, é para salvar um governo que está com péssima avaliação e que quer, então, fazer um programa eleitoreiro. Por enquanto, sem esse dinheiro extra aí que pode ser garantido pela PEC, o governo programou um reajuste de 17,8% para o benefício do Bolsa Família a ser pago a partir do dia 17 de novembro. A promessa é ampliar o número de beneficiários até dezembro, zerar a fila de espera para esse benefício e aumentar o valor para R$400. Promessa ainda. Trali. Valeu, Giovana. Fila que tem 2 milhões, né, de brasileiros aí esperando, né, por esse auxílio, né? Uma fila que só aumenta, infelizmente, por conta também da crise econômica gravíssima. Obrigado pelas informações, bom trabalho para você aí em Brasília. Vamos agora bater um papo com a Andréa Sadi, porque a Andréa está por dentro dos bastidores dessa situação toda, né? Mais detalhes em relação exatamente à votação da PEC dos precatórios na Câmara dos Deputados. A gente viu, né, Andréa Sadi, que essa PEC aí, se ela for aprovada, faz com que o governo tenha que esperar recursos para conseguir viabilizar o Auxílio Brasil, né, que é esse programa social que deve substituir o Bolsa Família. E a gente sabe que não é uma negociação fácil. O que é que está pegando no bastidor? Tem toma lá da cá? Como é que está isso, Andréa? Bem-vinda e boa tarde. Tudo bom, Trali? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, Trali, não é uma negociação fácil, ela realmente é muito difícil e tudo que está pegando no bastidor é essa palavra-chave que a gente ouviu agora há pouco nas palavras da Giovana Teles, Auxílio Brasil. É disso que se trata. O governo quer o dinheiro, o recurso, o espaço fiscal para pagar esse programa que deve substituir o Bolsa Família, mas precisa do Congresso. Então, qual é a frente? São duas frentes, na verdade, que o governo está trabalhando. Primeiro é levar os deputados lá para o plenário da Câmara e conseguir o chamado quórum. Para você votar a PEC, você precisa ter muita gente para você não correr nenhum tipo de risco. Então, o governo, Trali, inclusive o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros me falou isso, eles estão fazendo até um controle para saber a que horas os voos dos deputados eles vão chegar a Brasília para que o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, ele consiga marcar essa votação da PEC. Então, essa é a primeira frente. A segunda, respondendo a sua pergunta de uma forma mais direta, é sim uma espécie de toma lá da cá. O que seria isso? Pagamento de emendas. Os parlamentares estão aproveitando essa votação, essa pressão que o governo está fazendo, para também pressionar pelo pagamento de emendas, esse recurso, esse dinheiro que sai do orçamento e vai lá para a base eleitoral do deputado. Por que isso é importante? É importante porque isso aumenta o capital político do parlamentar,
principalmente no ano eleitoral. Então, o parlamentar pressiona o governo e o governo pressiona de volta. Como? Dizendo que não vai pagar nenhum tipo de emenda se os deputados não aparecerem para votar essa PEC. Então, Trali, tá essa confusão. De fato, nos bastidores, o governo não sabe garantir se vai conseguir esses votos hoje para a PEC e aí, por isso, também discute aquele tal plano B que a gente já falou aqui algumas vezes nos últimos dias aqui no Jornal Hoje, que é estender o auxílio emergencial. Então, tem essa discussão, a gente não sabe o que vai acontecer, mas o governo ainda fala na PEC dos precatórios, porque o próprio Ministério da Economia não quer esse plano B, que é o auxílio emergencial. Tralho. Esse toma lá da cá é muito preocupante, né, André? Porque já existem, né, as emendas de relator, né, 16 bilhões, 11 para a Câmara, 5 para o Senado esse ano, sem transparência, né, na aplicação dessa grana. Então, tudo isso preocupa muito. Obrigado pelas informações, boa tarde para você e até breve. Olha isso, o Grêmio identificou 22 torcedores envolvidos nos atos de vandalismo depois da partida contra o Palmeiras, domingo em Porto Alegre. Trabalho de identificação é uma das estratégias da defesa do clube para tentar reduzir a punição na reta final do Campeonato Brasileiro, né, em que o Grêmio ocupa o penúltimo lugar. O Grêmio ainda analisa as imagens da invasão de torcedores no campo e no estacionamento da Arena no último domingo, depois da derrota para o Palmeiras pelo Brasileirão. O clube já conseguiu identificar 22 torcedores. Os nomes deles e as imagens foram enviados ao Ministério Público. O juizado do torcedor deve responsabilizar os envolvidos na confusão. A punição pode variar desde proibição de ir a jogos por um tempo determinado até 3 anos de prisão, caso sejam condenados pelos crimes de dano qualificado, invasão do estádio e tumulto. Possíveis agressões a equipes que trabalhavam no jogo ainda serão investigadas. O clube tenta descobrir se tem algum sócio entre os invasores. Não estão descartadas punições disciplinares do Conselho de Ética do Grêmio. A identificação desses torcedores também faz parte de uma estratégia da defesa da equipe gaúcha. O objetivo é tentar diminuir a pena que o clube deve receber do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. No início da semana, a Procuradoria do STJD denunciou o Grêmio pelas confusões, com base em 2 artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O artigo 213, que fala sobre desordem e invasão de campo, com multa prevista de até R$100 mil, e o outro artigo é o 211, por deixar de manter o local com infraestrutura necessária para garantir segurança. Nesse caso, além de pagar a multa, o Grêmio pode perder o direito de jogar na Arena por até 10 jogos. O julgamento ainda não tem data marcada. O procurador-geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Ronaldo Piacente, entrou com um pedido de liminar para que o Grêmio jogue com portões fechados e sem torcedores nos jogos fora. Mas esse pedido ainda não foi analisado pelo presidente do tribunal, Otávio Noronha. E você vai ver a seguir, empresas privadas anunciam esforços contra o aquecimento global durante a Conferência do Clima da ONU. E a falta d'água que coloca em risco a vida de animais no Pantanal do Mato Grosso. Nós voltamos já já. Duas e 33 pelo horário de Brasília. Muito obrigado sempre aqui pela sua companhia. Secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, disse hoje que as mudanças climáticas são a maior oportunidade econômica da nossa época. Financiamento de uma economia verde foi exatamente o tema principal de hoje, no 4º dia da COP26, a Conferência do Clima da ONU. Sobre isso, vamos ao vivo até Londres conversar com o nosso correspondente, o Rodrigo Carvalho. Rodrigo, bem-vindo. Ótima tarde aí para você. O que é que governos e empresas pretendem então fazer, Rodrigo, para transformar essa economia que é baseada no carbono? Vamos lá, Tralli. Boa tarde para você, todo mundo que assiste ao JH. O governo britânico, por exemplo, anunciou hoje que 450 empresas, incluindo empresas do Brasil, resolveram se juntar para financiar projetos que ajudem a limitar o aquecimento do planeta.
São empresas gigantescas que controlam 40% dos ativos financeiros do mundo, 130 trilhões de dólares. Essa sempre é uma cobrança muito forte das ruas. Que os bancos, por exemplo, parem de financiar a exploração de petróleo e de carvão e coloquem dinheiro em projetos de energia renovável. Esse acordo firma, sim, compromissos nessa direção, mas é só mais um acordo sem peso legal e numa cadência diferente da que os ativistas costumam cobrar. Por exemplo, as empresas têm até 2023 para detalhar planos concretos. Ou seja, não é um plano de urgência para ontem. Outra preocupação é que isso signifique uma nova onda daquele marketing verde, sabe? De empresas que se dizem sustentáveis, mas que na prática não são nada disso. Esse quarto dia de COP foi marcado também pela importante discussão sobre o financiamento para uma economia mais verde. Tem que ter dinheiro. Quem vai pagar? Vamos ver na reportagem. Os países ricos já repassam valor para as nações em desenvolvimento investirem na transição para uma economia mais limpa. Uma meta definida em 2015 na COP de Paris falava que esse repasse chegaria a 100 bilhões de dólares por ano até 2020. Ficou na promessa. A ONU e a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, calculam que em 2019 o valor tenha chegado a pouco mais de 79 bilhões de dólares. Um pouco mais alto que o do ano anterior, mas longe ainda da meta de 100 bilhões por ano. As nações mais pobres estão de olho. São esses países, como já disseram cientistas, que já estão sentindo mais os efeitos das mudanças climáticas. Hoje, na COP, representantes de uma coalizão que representa mais de 1 bilhão de pessoas e 50 países da África, da Ásia e da América Latina pediram aos líderes dos governos que formem um pacto de emergência climática e tomem medidas mais ambiciosas. O ministro da Economia aqui do Reino Unido falou que a promessa de repassar 100 bilhões de dólares por ano vai ser cumprida em 2023, com 3 anos de atraso. Esse é um tema fundamental, primeiro porque é um reconhecimento de que os países ricos têm uma responsabilidade maior nessa crise climática. Afinal, desde a Revolução Industrial, que os que têm mais dinheiro queimam muito mais combustíveis fósseis para se desenvolver. Muito por isso, ostentam centros financeiros pomposos. Repassar dinheiro para os países mais pobres não deixa de ser uma reparação histórica, e nem é na base da bondade. A maior parte desse financiamento é na forma de empréstimo, não de doações. Alguma hora, os países em desenvolvimento vão precisar acertar essa conta. No discurso de hoje, o ministro britânico da Economia falou que o desafio que ministros das finanças enfrentam nesse momento é de direcionar a riqueza do mundo para proteger o planeta. A secretária do Tesouro dos Estados Unidos disse que o governo americano sabe que deve fazer mais e que está se esforçando para isso. Até 2024, vamos quadruplicar para 11 bilhões de dólares nosso financiamento climático para os países em desenvolvimento, ela disse. Todo mundo chegou com alguma promessa para fazer. O vice-presidente do Banco Europeu de Investimento se comprometeu a cortar o apoio a empresas que poluem muito. A chefe do Fundo Monetário Internacional disse que o FMI vai trabalhar duro para ajudar os países a fazerem uma transição para uma economia mais limpa. Há um clima positivo no ar. O enviado especial do governo americano para o clima, John Kerry, disse que até agora as negociações da COP26 estão com mais energia e foco do que as reuniões das conferências anteriores, em particular por causa de um apoio maior do setor privado. Como o otimismo não faz revolução, os ativistas seguem nas ruas, cobrando mais. Esse grupo foi para a porta de um banco americano em Glasgow pedir o fim do financiamento da exploração de combustíveis fósseis. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, país que mais polui no mundo, disse que combater as mudanças climáticas exige ações e não retórica vazia. Uma referência ao presidente americano Joe Biden, que criticou a ausência do presidente chinês na COP. O porta-voz disse que o papel da China nas mudanças climáticas é concreto e citou projetos de reflorestamento e energia renovável. Lembrando que ontem foi um dia importante na COP. Mais de 100 líderes de todo o mundo participaram do último dia de reuniões de chefes de Estado da COP26 e anunciaram 2 importantes acordos.
Um para acabar e reverter o desmatamento até 2030 e outro para reduzir as emissões de gás metano, um dos maiores causadores do efeito estufa, uma redução de 30% também até o fim dessa década. O Brasil aderiu aos 2 compromissos. Ontem, o coordenador executivo do Fórum Brasileiro do Clima, Osvaldo Lucon, que participava da COP26 lá em Glasgow, na Escócia, pediu exoneração do cargo no meio do evento. Ele assumiu em 2019, indicado pelo ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Agora há pouco, em entrevista à nossa equipe, ele evitou fazer críticas diretas ao presidente Jair Bolsonaro, mas falou que não sentia que o fórum era legitimado pelo governo. O Fórum Brasileiro do Clima tem a missão de promover o diálogo entre o governo brasileiro e representantes da sociedade civil. Vamos ver o que ele disse. O que me fez pedir essa exoneração agora é o fato, digamos, de buscar mostrar para a sociedade brasileira e para o governo brasileiro que nós temos um fórum de clima, um fórum de mudanças climáticas brasileiro, instituído por lei. Eu gostaria de ter promovido eventos aqui em Glasgow, no qual participasse o governo do Brasil e todos os representantes aqui da sociedade. O fórum não se encontrava legitimado por todas as partes. Assim, ninguém sabia que existia o fórum. Eu me comuniquei várias vezes com o governo federal, pedindo para promover uma agenda de reuniões. Eu não obtive resposta. O Ministério do Meio Ambiente ainda não se manifestou em relação ao pedido de demissão de Osvaldo Lucon. Lucon está na Conferência do Clima na Escócia como observador da ONU. Veja isso, este é o mais seco dos últimos 3 anos no Pantanal do Mato Grosso. E a falta de água coloca a vida de animais em risco. Áreas alagáveis estão sendo abastecidas com caminhões-pipa para conseguir manter o bioma vivo. Aglomerados assim às margens dessa área alagável no Pantanal de Mato Grosso, os jacarés chamaram a atenção do fotógrafo carioca Marcelo Tchebes. Denota justamente a importância da água para a vida desses animais, né? Das 120 pontes da Transpantaneira que eu cruzei, acredito que apenas em umas 5 delas havia presença de água. Essa pesquisadora explica que a aglomeração de jacarés é normal na estiagem quando tem pouca água nas áreas alagáveis no Pantanal. Os espaços úmidos ficam mais disputados. O problema é que o período de chuvas começou há mais de um mês, mas não foi suficiente e a mortalidade de jacarés aumentou. Muito lugar não chegou a água ou se chegou foi muito pouco a ponto de secar rapidamente. Então, muitas das poças, das lagoas onde ano passado tinha lama, por exemplo, esse ano está extremamente seco. Então, os jacarés que estivam nessa lama, eles precisam dessa umidade. Sem a umidade, a mortalidade acaba aumentando. O volume das chuvas que abastecem o Pantanal de janeiro a outubro deste ano chegou a só 250 milímetros em Mato Grosso. É o pior índice dos últimos 3 anos. Para que a área volte a alagar, segundo a climatologia, seria necessário um volume mais de 3 vezes maior. Como a cheia não ocorreu naturalmente, muitas das áreas alagáveis são abastecidas com caminhões-pipa para suprir a necessidade não só de jacarés, mas de diversas espécies. Prática adotada nesta reserva particular de quase 100 mil hectares, desde o ano passado, quando, além do fogo, a seca colocou em risco a vida dos animais. Por aqui, a demanda é grande. Urubus e porcos do mato matam a sede neste reservatório abastecido. O tamanduá-bandeira se banha com o filhote. A água é um elemento vital, para todos nós, para todos os animais e para todo o ecossistema que compõem o Pantanal. Isso realmente nos faz tomar decisões para que a gente possa dar esse apoio de forma muito controlada, muito monitorada, até para não criar dependência também. E é triste, porque você tem essa questão da seca no Pantanal, mas a gente teve muitos e muitos incêndios registrados por lá ao longo do ano passado, desse ano, e tudo isso acaba provocando ainda mais destruição e estiagem, É a seca no Pantanal, no Paraná, e aqui em São Paulo, o principal sistema de abastecimento de água teve queda no volume. Isso mesmo com a quantidade de chuva registrada em outubro ter ficado acima da média histórica. Chover em outubro, choveu.
Foram 166 milímetros no sistema Cantareira, índice acima da média para o mês. A faixa de areia aqui na prainha da represa de Nazaré Paulista até está menor. Só que na matemática do sistema de abastecimento, mais chuva não significa necessariamente mais água à disposição. É que a quantidade de água retirada do Cantareira em outubro foi maior do que o volume de água que entrou. As chuvas foram importantes para encharcar o solo, mas o nível do sistema caiu e fechou o mês abaixo de 30% da capacidade. Isso coloca o sistema no nível de restrição. Agora, a Sabesp só pode tirar 23 metros cúbicos de água por segundo, 4 a menos do que o permitido no nível de alerta. Situação melhor apenas do que no nível especial. O Vinícius tem uma pousada às margens da represa de Nazaré, que faz parte do sistema Cantareira, o maior da região metropolitana de São Paulo. Ele conta que, apesar das chuvas, a represa ainda está cerca de 6 metros abaixo do normal. Atrapalha até na navegação, né? A represa baixa. Aparece toco, aparece banco de areia. Na região metropolitana de São Paulo, não há rodízio no abastecimento de água. Mas essa é a realidade para moradores de 69 cidades do estado do Rio Grande do Norte. E na região metropolitana de Recife, em São Luís, no Maranhão. Nesses 3 estados do Nordeste, onde a seca é crônica, o rodízio de abastecimento é comum. O município de Tangará da Serra, no Mato Grosso, enfrenta a pior estiagem em 2 anos e decretou o rodízio no abastecimento de água em setembro. A pior situação ainda é no Paraná, que vive a maior crise hídrica da história do estado. Na Grande Curitiba, o rodízio começou em março do ano passado. Há 1 ano, o nível do sistema de abastecimento de água integrado estava em 26,7%. Hoje está acima dos 65%. Mesmo com a melhora, o rodízio continua até pelo menos 14 de novembro. Em Curitiba, em mais 13 cidades da região metropolitana, são 36 horas com água e 36 horas sem nenhuma gota. Para esse professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP, economizar é fundamental, porque o alto volume de chuvas em outubro já era esperado, situação que deve se reverter no verão. A previsão é de volumes menores do que a média, por isso a crise deve continuar nos próximos meses. Nós tivemos uma situação com Laninha, que afetou a porção centro-sul da Bacia do Paraná. O Laninha ele provoca estiagem no sul do Brasil e isso atingiu São Paulo também. E tivemos um outro processo de redução de chuvas que vem da Amazônia e que abastecem os rios formadores, né, a cabeceira dos rios formadores da Bacia do Paraná. As 2 situações, elas persistem agora com a volta do Laninha e também com a manutenção desse volume mais baixo de chuvas que vem da Amazônia e irrigam a região central do Brasil. Que desafio, né, que a gente enfrenta. Em relação à situação no sistema Cantareira, em São Paulo, que entrou no nível de restrição, a Sabesp diz que já vinha retirando um volume de 23 metros cúbicos, isso já tinha 1 ano. Disse ainda que como o Cantareira é integrado com outros 6 sistemas de abastecimento, por enquanto não há um risco de desabastecimento na região metropolitana de São Paulo. Mas a gente sabe que cada dia que passa fica mais difícil captar água, tratar e a água vai ficando cada vez mais cara também. Em Salvador, a chuva chegou hoje de madrugada com rajadas de vento de quase 150 km por hora. O mar ficou bem agitado na orla da capital. Mau tempo atrapalhou a saída das lanchas que fazem a travessia entre Salvador e a ilha de Itaparica. Um homem, infelizmente, morreu eletrocutado durante o temporal. Ele passava pela rua quando foi atingido por um fio de alta tensão que se partiu, que se rompeu depois de uma queda de um galho de uma árvore. Caiu aí em cima do poste. Durante a manhã, a Defesa Civil registrou pelo menos 40 chamados envolvendo o destelhamento de casas e queda de árvores na capital baiana. Helena Marques, de volta aqui ao Jornal Hoje. Estamos juntos aqui, Eli. Bem-vinda e boa tarde. Obrigada, bem-vinda também para você. Você já está há alguns dias, mas a gente trabalhando a partir de hoje, juntos aqui na JH, né, Tralli? Muito bem, boa tarde a todos. Uma honra, Eli. Obrigado. Para mim também. Situação em Salvador, tem mais previsão de chuva lá na Bahia. Como é que tá, hein?
Tem sim, Tralha. Olha, a região de Salvador, também grande parte da Bahia, especialmente ali o litoral sul e o oeste do estado, tem previsão de chuva hoje, pode ser forte. Nas imagens de satélite a gente vê nuvens carregadas justamente na Bahia, pegando também Piauí, Maranhão, Goiás, Mato Grosso e grande parte do norte do Brasil. Os maiores volumes de chuva são esperados entre o litoral baiano e a divisa com Minas Gerais por causa dessa baixa pressão aqui. Ela canaliza o ar quente úmido da Amazônia e isso reforça as instabilidades. Outra baixa pressão que ainda está na Argentina faz chover também no Rio Grande do Sul e com risco de temporal em praticamente todo o estado. Vamos ver então como está Porto Alegre agora. Na capital gaúcha, olha aí, muitas nuvens, né? Tem bastante chuva sendo esperada hoje e, apesar dessas nuvens estar abafado, a máxima é de 27 graus. A mesma previsão, tempo abafado e chuva encorpada em Cuiabá, que você está vendo agora ao vivo, com máxima de 32 graus. Brasília, Porto Velho, Manaus, Palmas e Salvador estão na área de chuva, com risco de temporal até o fim do dia. Por isso, Salvador está aqui com mais 40 milímetros, é o que se espera entre a tarde e a noite ainda, Tralha. E quem é que escapa da chuva, Eli? Pois é, temos duas áreas com tempo firme. Uma delas fica aqui, olha, no Nordeste, pega a maior parte do Ceará, vai até Alagoas. A outra fica aqui entre o Triângulo Mineiro, quase todo o estado de São Paulo, leste e sul de Mato Grosso do Sul e grande parte do Paraná. Amanhã, o sul da Bahia segue com chuva volumosa nessa área aqui em vermelho e os temporais nessa faixa que se estende em laranja, olha, outras regiões baianas, inclusive Salvador de novo, também aqui sul do Piauí e do Maranhão, norte de Minas Gerais, grande parte de Goiás passando pelo Distrito Federal, também norte de Mato Grosso e aqui, olha, regiões do Tocantins, do Pará, do Amazonas, do Acre e também de Rondônia. Nos próximos 6 dias, a chuva ainda se concentra nessa mesma faixa aqui. No sul vai chover de forma isolada, mas pegando aí parte dos 3 estados. E São Paulo e Rio de Janeiro, olha, terão pouca chuva. Falando em São Paulo e no Rio, o friozinho dos últimos dias também diminui. Aqui em São Paulo, a temperatura chega aos 27 graus hoje, amanhã 28 e segue quente, olha, pelo menos até sábado, sem previsão de chuva. No Rio, pode chover um pouco hoje, tá ali, olha, 8 milímetros, depois para de chover e vai fazendo calor aí de quase 30 graus todos os dias. E até em Curitiba esquentou, hoje máxima de 26 graus, então uma tarde agradável, amanhã 27 graus, amanhã chove, mas sexta-feira já para, né, sexta-feira 5 milímetros, ou melhor, continua essa chuva pelo sábado e aí, olha, até domingo volta a esfriar de novo lá em Curitiba com máxima de 20 graus. Muito bem, Eliana, muito obrigado. Até amanhã, Tralha. Boa tarde, até amanhã, muito bom tê-la aqui. Muito obrigada. Valeu, até amanhã, obrigadão. gente. E olha que interessante, em Belo Horizonte, artistas nacionais e internacionais que participaram do circuito de arte urbana registraram a necessidade de preservar o meio ambiente. Foi na rua Sapucaí que os mineiros pegaram o costume de olhar para o alto. O Cura, Circuito Urbano de Arte, encheu fachadas de prédios de cores, história e representatividade. Nesta 6ª etapa, o projeto seguiu o caminho para trazer arte a outro ponto da região central. Nesta edição, o Cura quer desbravar territórios e também as águas. Essa pintura aqui fica na Avenida Amazonas, em Belo Horizonte. Nome do rio que nasce em terras peruanas, de onde vieram os artistas indígenas responsáveis por essa obra. Com esse trabalho, eles querem chamar a atenção para a importância de preservar o meio ambiente. A Sadit e o sobrinho Rony, da etnia Shipibo, marcam em cada traço um legado ancestral milenar. Colores destes desenhos que representam a Amazônia, as mulheres, sua alegria, seu encanto, a flora e a fauna que temos através de todo o que há na Amazônia peruana. O trabalho conta com a ajuda de artistas mineiros. E o grafite continua mantendo a direção dos olhos lá para o alto. Homenagem em 3D para tempos difíceis, mas de esperança. Ali eu fiz 2 iniciais, que são as iniciais das pessoas da minha família, né? Em homenagem também à minha mãe que faleceu de Covid, Dona Edília, tem a fase de 3 meses. Muito feliz de estar podendo fazer um trabalho desse tamanho assim. Arte para homenagear, para incluir.
gente deixa para Belo Horizonte uma memória construída por corpos indígenas, não uma representação gráfica de algo inspirador. Então isso é muito importante, reconhecer nessa cidade esses grupos e essas visões onde eles são protagonistas. É isso aí, é o respeito, é a consideração, é a história. Muito obrigado sempre aqui pela sua companhia. Vamos encerrando o Jornal Hoje. Outras notícias você acompanha logo mais no Jornal Nacional. Para rever nossas reportagens, daqui a pouquinho já basta dar um pulinho no Globoplay, tá bom? Em nome de toda a nossa equipe, mais uma vez, muito obrigado. E eu já te convido para voltar amanhã. Forte abraço, fique em paz, se cuide e até amanhã.